viver a fé de meu Jesus é nossa esperança aqui. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é sem igual, concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede renascer, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou. Viver a vida de Jesus é a promessa que Ele fez. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede seu poder, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou. Bilhões de dólares gastos com recursos eletrônicos e gráficos nunca iluminarão a Terra com a glória de Deus. O que nós precisamos, o que nós mais necessitamos é de ouvir esta mensagem, de entender esta mensagem e de viver esta mensagem pela graça do Senhor Jesus Cristo. A partir então deste congresso, a pergunta não será mais sobre o que aconteceu no passado, o que fizeram com a mensagem, mas a pergunta será o que nós vamos fazer com a mensagem, o que você vai fazer com essa luz. E é muito interessante e até importante nós notarmos que nós encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus, dois tipos de reações diferentes do povo quando eles ouvem a sua própria história, não é mesmo, Valtinho? Exatamente. No livro de Atos, no capítulo 2, no discurso de Pedro, Pedro está falando a respeito de uma história de rejeição, uma história de morte
em que a nação de Israel havia matado o Messias. Em determinado momento, nesse discurso, nesse sermão, ele fala a respeito do rei Davi e do descendente de Davi, aplicando a Jesus como este descendente e informando aqueles que ali ouviam que este Cristo havia ressuscitado de dentre os mortos e agora estava com o Pai assentado em seu trono. E no capítulo 2, no verso 37, nós lemos o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então no verso 38, Pedro nos dá a resposta: arrependei-vos. No mesmo livro, no capítulo 7 do livro de Atos, nós temos o discurso de Estevão. Estevão ali está retratando toda a história de Israel, desde Abraão, e ele culmina esta história na rejeição do Messias. E no verso 54, a Bíblia nos diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então a questão é, nós vamos aceitar a nossa história ou nós apedrejaremos Estevãos? Que Deus nos ajude, que Ele envie o seu Santo Espírito para que nos ajude a entendermos e a vivermos esta tão preciosa mensagem. Os acontecimentos durante e após a Conferência de Minneapolis, em 1888, revelaram muito do que ocorria no coração de muitos dos personagens envolvidos na rejeição da mensagem enviada por Deus. Mas o que de fato ocorreu com dois desses personagens ainda intriga a muitos do nosso povo hoje. Hoje, nós vamos investigar por que Jones e Waggoner perderam o rumo. Um dos grandes mistérios na história adventista do sétimo dia é o posterior fracasso de Alonzo Jones e Elliot Waggoner. O entendimento costumeiro de tal fracasso é o de que as tendências básicas nessa direção existem em caráter desde o início da ligação de uma pessoa com a igreja. Esse é o pensamento expresso pelo apóstolo João na sua primeira carta. Em 1 João 2,19 diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Esse princípio parece ter se aplicado ao caso de Dudley Ken Wright. E caso os irmãos não estejam familiarizados com esse acontecimento, minha humilde sugestão é que vocês pesquisem o que ocorreu com ele e como não somente ele apostatou, mas como se tornou um dos grandes opositores da nossa igreja. Muito antes de ter nos deixado, Ken Wright, espiritualmente falando, não era dos nossos. Ele reprimia suas dúvidas íntimas de vez em quando com confissões abjetas, mas as dúvidas nunca eram erradicadas. A história em detalhe é narrada em Mensagens Escolhidas, volume 2, no capítulo 18. Mas uma questão muito séria permanece até hoje com respeito a Jones e Waggoner. Eram eles cristãos genuínos mesmo em Minneapolis? Como puderam ter sido verdadeiros naquela época para depois perderem o rumo? A obra intitulada The Fruitage of Spiritual Gifts, uma obra publicada pela Review and Herald, expressa o ponto de vista popular de que eles eram radicais, extremistas, estando em erro mesmo em Minneapolis, esperando somente por uma chance para pular fora dos trilhos. A citação diz o seguinte: ao tempo da Assembleia de Minneapolis, alguns estavam fortemente inclinados a tomar posições radicais, como se fosse um sinal de força ser extremista. A própria senhora White parecia ter um sentimento de que os dois homens, que eram tão destacados na época, poderiam mais tarde ser desviados por suas posições extremadas. Porém, um julgamento inspirado declara que eles eram corretos e verdadeiros na época da Assembleia de Minneapolis. O relato inspirado nos diz o seguinte: o Senhor, em sua grande misericórdia, enviou uma mensagem muitíssimo preciosa a seu povo
mediante os pastores Waggoner e Jones, Deus concedeu a seus mensageiros exatamente aquilo de que o povo necessita. Uma outra citação. Deus está apresentando às mentes dos homens divinamente designados gemas preciosas de verdade, apropriadas para o nosso tempo. E em outro manuscrito ela afirma o seguinte: Deus havia enviado esses jovens para trazerem uma mensagem especial. Como poderiam, então, tais palavras ser escritas sobre homens que eram radicais ou extremistas? O fato de Jones e Waggoner terem eventualmente falhado em algum momento não significa que eles não eram dos nossos. Mas o fracasso posterior deles é interpretado de molde a lançar uma sombra sobre a mensagem que transmitiram em 1888, ficando implícito que a mensagem é que os fez desviarem-se do caminho. Essa é a principal razão por que alguns dizem que temem estudar essa mensagem. Desse modo, até nossos dias, a oposição levantada em Minneapolis é sutilmente justificada e tanto a mensagem como os mensageiros enviados pelo céu são sutilmente desacreditados. Essa, meus irmãos, foi a ideia perigosa que Ellen White declarou que se desenvolveria em nós ou entre nós, caso eles mais tarde perdessem o rumo. Estamos aqui, então, diante de um problema bem singular. Dois fenômenos são muito evidentes. O primeiro fenômeno é que uma mente mestre do mal se regozija com essa rejeição, aparentemente conclusiva da mensagem. E o segundo fenômeno é que o próprio Senhor Deus misteriosamente permite que essa tragédia seja uma pedra de tropeço a todos que desejam alguma razão para rejeitar a realidade da mensagem da chuva serôdia. A pergunta especialmente difícil é por que deveria Deus escolher como mensageiros especiais aqueles que mais tarde se tornariam desviados da fé? Por que permitiria o Senhor Deus que os portadores da sua mensagem, tão preciosa, tão duramente contestada, se extraviassem quando sua apostasia apenas confirmaria a oposição a essa mensagem? Algo profundamente significativo está envolvido nessa história muito intrigante. Queridos irmãos, os passos de Deus podem ser misteriosos, mas isso não é razão para devermos descuidadamente deixar de entender a sua enigmática providência. Supor que o Senhor cometeu um erro estratégico ao escolher Jones e Waggoner é impensável, pois Deus nunca erra em seu conselho. E supor que o Senhor Deus fez homens louvarem-no contra a sua própria vontade é também impensável, pois é evidente que ambos eram cristãos sinceros, zelosos, de mente humilde quando eles haviam sido usados pelo Senhor. Eles não foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e nem tiveram amor ao prêmio da injustiça, como dizem Judas 11 ou 2 Pedro 2,15. E tampouco havia indício de desonestidade evidente no ministério deles. A evidência inspirada sugere uma resposta a nossas perguntas e indica 4 pontos importantes. Vamos ao primeiro ponto. Jones e Waggoner não foram desviados por quaisquer pontos de vista extremistas concernentes à justiça de Cristo, mas foram rejeitados pela persistente e irracional oposição dos irmãos a quem Deus os enviou para iluminar. Segundo ponto. Ellen White reconheceu a seriedade da oposição à pessoa deles, assim como a sua mensagem também, e atribuiu a culpa final pelo fracasso posterior dos dois, em grande medida, e essas são palavras dela, aos irmãos oponentes. Terceiro ponto. O Senhor permitiu que o triste episódio tivesse lugar como um teste aos irmãos oponentes. E as falhas dos mensageiros de 1888 tiveram o efeito de nos confirmar no estado de virtual descrença.
foi um exemplo do que Paulo chama de a operação do erro, que Deus enviou, ou seja, o Senhor Deus permitiu para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Os irmãos podem ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 11 e 12. Queridos, parece que Deus é um tipo de cavalheiro que aparentemente sai de seu caminho para providenciar ganchos para pendurarmos nossas dúvidas se nós as desejarmos. Ele não quer que nenhum de nós receba a chuva serôdia, a menos que estejamos totalmente comprometidos com ele e com a sua verdade. De algum modo, o seu caráter de ciúmes, de zelo, está aqui envolvido. Qualquer um que desistir da bênção pela mínima desculpa tem ampla oportunidade de fazer dessa forma. Mas como isso pode ser uma bondade severa, meus irmãos? E o quarto ponto. Os resultados práticos do juízo investigativo requererão que a igreja remanescente, antes da ocasião da vitória final, chegue a ver a verdade da mensagem e sua história e reconheça a obra de Jones e Waggoner de 1888 a 1896 em seu verdadeiro valor. Qual era esse valor? O começo da chuva serôdia e do alto clamor. Mas então nós podemos perguntar, qual a natureza dessa oposição tão profundamente estabelecida? Queridos, criticar os mensageiros impôs sobre eles um fardo que era muito mais pesado de carregar do que a oposição normal. Vamos ler uma carta inspirada. Seja qual for o curso que o mensageiro possa seguir, será questionável para os opositores da verdade, e eles tirarão proveito sobre cada defeito nas maneiras, costumes ou caráter de seus defensores. Alguns de nossos irmãos, cheios de ciúmes e ruins suspeitas, estão sempre prontos a mostrar de que maneira eles diferem dos pastores Jones ou Waggoner. Os dois homens falavam positiva e vigorosamente. Meus irmãos, percepções aguçadas da verdade muitas vezes levam aqueles que são apenas homens a falarem dessa maneira. Mas isso era ofensivo à natureza humana que estava em busca de desculpas para rejeitar a mensagem. Uma citação mais. Que nenhuma alma se queixe dos servos de Deus a ela enviados com uma mensagem celestial. Não mais busqueis suas falhas, dizendo, são demasiado positivos, falam muito duramente. Podem falar duramente, mas não é isso necessário? Ministros, não desonreis ao vosso Deus, nem ofendais ao seu Santo Espírito, fazendo comentários sobre os caminhos e as maneiras dos homens que ele quis escolher. Deus conhece o caráter. Vê o temperamento dos homens que ele escolheu. Ele sabe que ninguém, a não ser homens sinceros, firmes, determinados, de sentimentos fortes, verão nesta obra sua vital importância e darão tal firmeza e decisão a seus testemunhos que estes abrirão brecha nas barreiras de Satanás. O próprio Senhor havia revestido os seus mensageiros especiais, com evidências de autoridade, ou seja, credenciais celestes. Eles perderam de vista o eu em seu amor por Cristo e sua mensagem especial, mas o eu ainda não crucificado em outros foi irritado. O que a inspiração nos diz? Se os raios de luz que brilharam em Minneapolis fossem permitidos exercer seu poder convincente sobre aqueles que se posicionaram contra a luz, eles teriam recebido as mais ricas bênçãos, teriam desapontado o inimigo e permanecido como homens fiéis, leais às suas convicções. Eles teriam tido uma rica experiência, mas o eu disse não. O eu não devia ser recusado. O eu lutou pela supremacia. Então, o que nós percebemos? Que o princípio que subjazia a essa rejeição da verdade
é o que os judeus demonstraram em sua rejeição de Cristo. Caifás considerava Cristo como seu rival. Ele sentia ciúme pessoal de Jesus. Os irmãos podem ler sobre isso no capítulo 75 do livro Desejado de Todas as Nações. E entrelaçado com aquele ciúme daquele que parecia um mero homem, Caifás estava expressando a inimizade do coração natural contra Deus e sua justiça. Semelhantemente, em Minneapolis, a personalidade de Jones Waggoner tornou-se obstáculo visível e consciente para a invisível e inconsciente rejeição de Cristo, o Verbo. Isso fica evidente na citação a seguir. Homens que professam piedade têm desprezado a Cristo na pessoa de seus mensageiros. Como os judeus, eles rejeitam a mensagem de Deus. Os judeus perguntaram a respeito de Cristo: quem é este? Não é o filho de José? Ele não era o Cristo que os judeus haviam esperado. Do mesmo modo, hoje em dia, os mensageiros enviados por Deus não são os que os homens têm esperado. Precisamos também entender, irmãos, qual foi o fardo pessoal que Jones e Waggoner tiveram que suportar. Poucos avaliaram o efeito que a oposição inevitavelmente teve sobre os jovens mensageiros. Eles sabiam que a mensagem da justiça de Cristo era de Deus. Eles sabiam que haviam sido designados pelo Espírito de Deus para falar ousadamente em sua defesa. E eles não podiam estar cegos para o fato óbvio de que uma resistência mais determinada àquela mensagem que eles traziam foi a reação da liderança da única igreja remanescente verdadeira que deve finalmente triunfar. Eles sabiam que a mensagem era o começo do autoclamor e que esse autoclamor deveria propagar-se como fogo na palha seca. Eles sabiam que havia chegado o tempo para a conclusão da obra, quando as inteligências celestes estavam observando com profundo interesse o desenrolar dos acontecimentos. Eles também sabiam que estavam vivendo no tempo da purificação do santuário, quando, como nunca antes, a incredulidade e as falhas da velha Jerusalém não mais deveriam ser repetidas. Nunca houve uma crise igual, queridos. Nunca o céu concedeu maiores evidências na vindicação de uma mensagem especial. Mas, para sua grande surpresa, nunca a história houvera registrado uma falha humana mais vergonhosa em aproveitar a oportunidade enviada pelo céu. Pareceu aos jovens mensageiros como sendo o derradeiro e completo fracasso do povo de Deus em crer e entrar em seu descanso. Mas o que possivelmente poderia ocorrer mais adiante? Lutero não passou por mais duro revés em comparação a eles. Quando perseguido por Roma, tudo quanto tinha a fazer era ler as profecias de Daniel e Apocalipse e reconhecer o papado como o chifre pequeno e a besta. E isso fazia Lutero sentir-se bem, mesmo ao ponto de reunir coragem para queimar a bula papal. Mas Jones e Waggoner não conseguiram encontrar esse conforto para o coração. A profecia não indicava uma oitava igreja para suceder a Laodiceia. A possibilidade de o povo de Deus atrasar os planos do Senhor por um século ou mais parecia além da compreensão deles. Neste momento, precisamos dizer, para seu crédito, que Jones e Waggoner não renunciaram à fé no Deus de Israel. Eles nunca se tornaram infiéis ou agnósticos ou ateus. Nunca renunciaram ao sábado ou à sua dedicação de toda a vida a Cristo. No clima atual de comunhão da igreja, eles ainda seriam membros em uma condição boa e regular. O pecado deles foi que eles perderam a fé no corpo organizado da igreja e na sua liderança. Eles não confiaram no arrependimento denominacional. Chegaram a duvidar da natureza humana, e daí se explica a amargura de Jones e as falhas de sua própria natureza humana. O inimigo nos pressionará severamente para repetirmos o fracasso deles, mas nós não precisamos ceder. Permitamos que Deus fale quando Ele declara verdadeiramente que não havia desculpa para o fracasso de Jones e Waggoner. Que nós possamos ser lentos para falar quando reconhecemos que nós fomos, em grande medida,
a causa de tudo isso. C.S. Lewis nada sabia da nossa experiência de 1888, mas fez um comentário profundo em suas reflexões nos Salmos. Assim como o resultado natural de jogar um fósforo aceso numa pilha de rebarbas de madeira produz um incêndio, assim o resultado natural de enganar um homem ou mantê-lo por baixo ou negligenciá-lo é despertar o ressentimento, isto é, impor sobre ele a tentação de tornar-se o que os salmistas eram quando escreveram as passagens condenatórias. Ele pode ter êxito em resistir à tentação ou não. Se aquele pecado o corrompe totalmente, em certo sentido, fui eu quem o degenerou ou o seduziu. Eu fui o tentador. Ellen White sentiu profundamente o fardo que eles carregaram. E em 1892, ela escreveu ao presidente da Associação Geral a respeito deles. Leiamos o que ela escreveu. Gostaria que todos vissem que o mesmo espírito que recusou aceitar a Cristo, a luz que dispersaria a escuridão moral, está longe de ser extinta nesta época. Alguns podem dizer, eu não odeio meu irmão, eu não sou tão mau assim. Mas quão pouco compreendem o seu próprio coração. Podem julgar que tem zelo por Deus em seus sentimentos contra o seu irmão, se suas ideias parecem, de algum modo, conflitar-se com a deles. Sentimentos são trazidos à superfície que não têm qualquer relação com o amor. Eles poderiam estar em condição de ponta de espada com os seus irmãos, ou não, e ainda assim podem levar uma mensagem de Deus ao povo. Eles acreditam que estão certos em sua amargura ou sentimento contra seus irmãos. O mensageiro do Senhor suportará a pressão contra ele? Nesse caso, é porque Deus o manda permanecer em sua força e vindicar a verdade de que ele foi enviado por Deus. Deverão os mensageiros do Senhor, após se posicionarem valorosamente pela verdade por um tempo, cair sob tentação e desonrar aquele que lhes deu sua obra? Será isso prova de que a mensagem não é verdadeira? Não. O pecado da parte do mensageiro de Deus causaria o regozijo de Satanás, e aqueles que têm rejeitado a mensagem e o mensageiro triunfariam. Mas isso não levaria absolutamente a inocentar os homens que são culpados de rejeitar a mensagem de Deus. Tenho profunda tristeza de coração porque tenho visto quão prontamente uma palavra ou ação dos pastores Jones ou Waggoner é criticada. Quão prontamente muitas mentes passam por alto todo o bem feito por eles nos poucos anos passados e não veem evidência de que Deus está operando através desses instrumentos. Eles procuram algo para condenar, e sua atitude para com esses irmãos, que estão zelosamente empenhados em realizar uma boa obra, mostra que sentimentos de inimizade e amargura estão no coração. Mais ou menos na mesma época, a irmã White escreveu a Uriah Smith, sugerindo que eles, no caso Jones e Waggoner, poderiam não ser fortes o suficiente para suportar a tensão e a pressão levantadas contra eles. A serva do Senhor escreveu assim: é bem possível que os pastores Jones ou Waggoner sejam derrotados pelas tentações do inimigo, mas se o forem, isso não provaria que eles não receberam nenhuma mensagem de Deus, ou que a obra que haviam realizado foi um erro. Mas caso isso aconteça, quantos assumiriam essa posição e entrariam no engano fatal porque não estão sob o controle do Espírito de Deus? Essa é a posição que muitos tomariam se qualquer um desses homens caísse, e eu oro para que esses homens, sobre os quais Deus colocou o fardo de uma obra solene, sejam capazes de dar à trombeta o sonido certo e honrem a Deus em cada passo, e que o seu caminho a cada passo possa ser cada vez mais brilhante até o fim do tempo. Essa informação lança muita luz sobre a tragédia de Jones e Waggoner. Então vejamos resumidamente agora, em 6 pontos, o que aconteceu de fato. Primeiro ponto. Eles sofreram decidido ódio por parte dos irmãos. Os irmãos estavam criticando avidamente uma palavra ou ação, procurando coisas para condenar.
Havia uma atitude subjetiva, íntima, de inimizade, amargura e também de suspeita, até meados do ano de 1892, depois que as confissões haviam sido feitas. Segundo ponto. Os irmãos opositores ingenuamente pensavam que a atitude deles era zelo por Deus. Contudo, era exatamente o mesmo espírito que recusou aceitar a Cristo, como descrito no Evangelho de João, capítulo 3, dos versos 19 a 21. Terceiro ponto. A oposição tornou-se uma tentação muito difícil e irresistível aos jovens mensageiros. Quarto ponto. O trágico resultado confirmou os irmãos opositores em sua rejeição da mensagem. Quinto ponto. O fato de os mensageiros perderem o seu rumo foi um triunfo para os irmãos opositores. E é triste dizer isso, mas foi um triunfo também para Satanás. Esse acontecimento, portanto, tornou-se evidência conclusiva de que os irmãos opositores não haviam se arrependido verdadeiramente do pecado de Minneapolis. O triunfo deles constituiria o seu engano fatal. Dessa forma, o fracasso dos mensageiros tenderia a confirmar na impenitência os líderes, pastores, administradores e acadêmicos adventistas do sétimo dia. Até hoje, o eventual fracasso dos mensageiros é frequentemente citado como evidência de que a mensagem de 1888 deve ser de alguma forma perigosa. Esse foi exatamente o propósito de Satanás. E ele cumpre a predição de Ellen White à risca, no item 6. Que o sucesso das orações de Ellen White, de que os dois irmãos suportassem o teste, dependeria da atitude que os irmãos opositores tomassem no final de 1892 em diante. Poucos meses depois, ela escreveu aos delegados da Associação Geral, reunidos em assembleia, sobre a verdadeira causa do possível tropeço destes mensageiros. A serva do Senhor nos diz assim: não é a inspiração do céu que leva alguém a suspeitar, buscando uma oportunidade e avidamente se valendo dela para provar que aqueles irmãos que diferem de nós em algumas interpretações das Escrituras, não estão firmes na fé. Há perigo de que esse curso de ação produza o próprio resultado assumido. E, em grande medida, a culpa recairá sobre aqueles que estão procurando o mal. A oposição em nossas próprias fileiras impôs aos mensageiros do Senhor uma tarefa laboriosa e probante à alma, pois eles tiveram que enfrentar dificuldades e obstáculos que não deveriam ter existido. O amor e a confiança constituem uma força moral que teria unido nossas igrejas e assegurado harmonia de ação. Mas a frieza e a desconfiança trouxeram desunião que nos tem exaurido as forças. Foi essa tarefa laboriosa e probante à alma, de suspeita, de busca de algo para condenar, de dureza de alguns e oposição de outros, valendo-se de átomos aqui e ali para provar que não estavam firmes na fé, que produziram os próprios resultados preditos. E que resultados foram esses? O fracasso desses dois irmãos. A palavra apropriada, honesta e inspirada para a oposição era perseguição. Devemos ser o último povo sobre a terra a condescender, no mais leve grau, com o espírito de perseguição contra aqueles que estão levando a mensagem de Deus ao mundo. Essa é a característica mais terrível de falta de semelhança com Cristo que tem se manifestado entre nós desde a reunião de Minneapolis. Contudo, queridos, sofrer perseguição não era desculpa para que Jones e Waggoner perdessem o rumo. Mas, em verdade, qual foi o problema de Alonzo Jones? Uma única carta de Ellen White a Jones em 1893 é frequentemente citada como evidência de que a sua mensagem era extremista. Tirada de seu contexto, essa carta deixa em algumas mentes a impressão de que a mensagem de Jones sobre a justificação pela fé foi desequilibrada. Mas a carta deve ser lida no contexto. Ellen White nunca publicou a carta durante o seu tempo de vida. Se ela tivesse crido que a mensagem de Jones fosse extremista ou desequilibrada, não teria hesitado em publicá-la em seus testemunhos. Escrevendo da distante Austrália, ela diz a Jones que ouvira algo em seu sonho.
Ela não havia lido em nenhuma publicação. Jones tinha uma tendência, quando submetido a persistente oposição, de exagerar o seu caso, e a carta dela cortou a tendência pela raiz. Ele se beneficiou desse conselho da mensageira do Senhor, o qual aceitou com humildade. A carta declara que os seus pontos de vista a respeito da justificação pela fé estavam corretos, pois consideras em realidade esses assuntos como eu faço, diz a serva do Senhor. E ela citou as posições de Jones como a nossa posição. Leiamos mais uma citação. Em meu sonho, estavas apresentando o assunto da fé e da justiça imputada de Cristo pela fé. Repetiste várias vezes que as obras de nada valem, que não havia condições. O assunto foi apresentado sob uma luz que eu sabia que algumas mentes ficariam confusas. Declaras esse assunto de modo muito vigoroso. Sei o que queres dizer, mas deixas uma impressão errada em muitas mentes. Consideras em realidade esses assuntos como eu, mas tornas esses assuntos, através de tuas expressões, confusas às mentes. Essas firmes declarações com respeito às obras nunca tornam nossa posição mais forte. As expressões enfraquecem nossa posição, pois há muitos que te considerarão um extremista e perderão as ricas lições que tens para eles sobre os próprios assuntos que carecem de conhecer. Não coloques nenhuma pedra para uma alma que seja fraca na fé tropeçar, com apresentações ou expressões exageradas. Lembra-te que há alguns cujos olhos estão atentamente fixos em ti, esperando que ultrapasses a marca, tropeces e caias. Queridos, uma cuidadosa pesquisa dos volumosos escritos e sermões de Jones não consegue produzir seja um só exemplo de que tenha dito que as obras de nada valem, ou qualquer coisa de natureza extremista sobre o assunto. Esperaríamos encontrar algum exemplo de uma declaração insensata sobre fé e obras em seus 24 sermões na Assembleia de 1893, que se encerrou pouco antes dela ter escrito essa carta. Mas encontramos exatamente o oposto. Encontramos expressões fortes, indicando um equilíbrio apropriado entre fé e obras, sustentando que as obras não são somente necessárias, mas que são frutos da genuína fé em Cristo. Ao final da Assembleia de 1893, Jones foi desviado pela influência de Prescott, pela fanática suposição de que o alto clamor não poderia ser impedido. Isso preparou o terreno para o fanatismo de Anna Rice Phillips. A carta de Ellen White veio a tempo para encorajá-lo a ser cuidadoso, e ele foi cuidadoso. As mais entusiásticas aprovações ao seu ministério foram escritas após a carta de 9 de abril de 1893, porque ele humildemente se arrependeu de seu deslize temporário. Contudo, queridos, é necessário destacar que nenhum pecado é desculpável. Foi um pecado de impaciência mental ou mau temperamento que finalmente encerrou o ministério de Jones e Wagoner. Mas a experiência de Moisés, lembremos, a experiência de Moisés nos limites de Canaã, ilustra o que aconteceu com esses nossos dois irmãos. O seu pecado foi igualmente indesculpável e ele teve que morrer por causa dele, um pecado de impaciência com Israel. Com paixão e impaciência, ele os chamou de rebeldes, um fato verdadeiro, embora o seu espírito não fosse. O que a serva do Senhor nos apresenta a esse respeito em Patriarcas e Profetas? Vejamos. Assim foi dada ao povo ocasião para porem em dúvida que sua atuação passada fora sob a direção de Deus e desculparem seus próprios pecados. Moisés, bem como eles, havia ofendido a Deus. Sua conduta, disseram, fora desde o princípio passível de crítica e censura. Tinham achado agora o pretexto que desejavam para rejeitarem todas as reprovações que Deus lhes enviara mediante seu servo. Patriarcas e Profetas, página 417. Se não tivessem Jones e Wagoner coberto seus nomes com opróbrio, nós, de uma geração bem posterior, provavelmente lhes atribuiríamos um respeito quase idólatra. Sobre isso, leiamos a inspiração. Muitos que não estiveram dispostos a atender os conselhos de Moisés, enquanto se achavam com eles,
estariam em perigo de cometer idolatria com seu cadáver caso soubessem o lugar de seu sepultamento. A verdade e a lógica da posição de Jones e Waggoner eram tão esmagadoras que não muito depois de 1888, muitos começaram a reconhecê-lo. Mas a chuva serôdia teve que ser postergada até uma futura geração. Agora, os mensageiros devem estar secretamente sepultados, isto é, toda ocasião para idolatria deve ser removida por parte das gerações que ainda não nasceram e que ainda virão. Que melhor método de sepultamento do que permitir que os mensageiros percam o seu rumo vergonhosamente? Frequentemente é dito que os seus numerosos compromissos para pregar após 1888 indicam a aceitação oficial de sua mensagem. Mas essa é uma dedução equivocada. E são vários os fatores que precisam ser observados. Primeiro fator: membros leigos e anciãos locais que acolheram a mensagem tinham mais voz em conseguir oradores, pregadores do que agora. Segundo fator: a influência de Ellen White virtualmente exigiu deles a atenção que receberam durante as sessões da Associação Geral. Terceiro fator: os seus compromissos para pregar, para falar, quando sua mensagem não era bem-vinda para muitos líderes, impunha-lhes uma pesada carga emocional. Um exemplo disso é a atitude prevalecente na Assembleia de 1893, como evidenciado no boletim da Conferência Geral. Porém, muitos que haviam rejeitado a mensagem deles quando estavam certos, os seguiram avidamente quando estavam inseguros na fé, e isso piorou as coisas. Em 1912, um ex-presidente da Associação Geral, o pastor Irving, escreveu a respeito deles o seguinte: quando a mensagem da justificação pela fé começou a ser pregada nesta denominação, o inimigo foi profundamente agitado e fez um grande esforço para impedir sua propagação. Falhando nisso, ele mudou seu plano de oposição para um método que prometia maior sucesso. Este plano foi prender a mente do povo aos instrumentos que o Senhor havia chamado para proclamar a mensagem, para que esses homens passassem a ser considerados os oráculos de Deus e a fé do povo se tornasse centrada neles em lugar de sê-lo em Jesus Cristo, o autor da mensagem. O inimigo considerou que o louvor e a lisonja do povo inflariam tanto o eu desses homens que eles sentiriam que suas opiniões e julgamento deveriam prevalecer em todos os assuntos relativos tanto às Escrituras como ao gerenciamento da obra do Senhor na terra. Ellen White insistiu que a perseguição não cristã que sofreram foi a principal causa do fracasso deles. Isso os separou do amor e da confiança de seus irmãos, do amor de que precisavam. O dano causado pela adulação insensata tornou-se secundário. Considerando a natureza da mensagem que portavam, essa causa dupla só poderia prejudicar suas faculdades espirituais. Se eles pudessem ter recebido maior luz para perseverar até a vitória, eles teriam enfrentado o mundo na força que aqueles que finalmente finalizarão a obra de Deus na terra devem possuir. Mas luz e poder adicionais tiveram que ser eliminados após a rejeição da mensagem. Waggoner havia sido exilado na Inglaterra e ambos tiveram que trabalhar sem a ajuda de Ellen White. Eles conheceram somente o começo da luz do alto clamor, e isso não era suficiente para a perfeita santificação, mesmo em corações honestos. E também não é suficiente para nós hoje. O presidente da Associação Geral, em 1888, pastor Butler, foi um dos principais rejeitadores iniciais. Ele era um bom homem, com um forte dom varonil de liderança executiva. Mas o problema com que tinha de lidar não tinha precedentes. Nenhum ex-presidente havia sido confrontado com o começo da chuva serôdia do alto clamor. Ellen White tentou auxiliá-lo e ela lhe escreveu o seguinte: refere-te à tua posição como presidente da Associação Geral, como se isso justificasse as tuas atitudes. Não tens o direito de ferir os sentimentos de teus irmãos. Falas-lhes de uma maneira que não posso aprovar.
chama os irmãos Jones e Wagoner de franguinhos, devido à enfermidade de sua esposa. O pastor Butler se retirou por alguns anos após 1888 para uma fazenda solitária na Flórida. Por fim, ele confessou suas atitudes erradas e retornou a posições de alta responsabilidade. O Senhor aceitou seus labores posteriores, como foi no caso com Uriah Smith. Mas a oportunidade áurea de proclamar a mensagem da chuva serôdia e do alto clamor foi definitivamente perdida para ambos. Um exemplo patético de como a oposição de Butler finalmente obteve a supremacia é encontrada no Boletim da Associação Geral de 1903. Naquela sessão, Jones e Wagoner permaneceram como uma minoria que se sentiu constrangida por sua consciência a se opor à revisão da Constituição de 1901. Em seu ponto de vista, a revisão de 1903 foi um retrocesso em relação aos princípios de reforma de 1901. Se eles estavam certos ou errados nessa convicção, está além de nós resolvermos este ponto. Mas eles foram sem dúvida sinceros em manter suas convicções. Conforme o debate se arrastava, vozes pediam que o pastor Butler falasse. 7 vezes ele saiu do assunto para declarar como amava ternamente os queridos irmãos Jones e Wagoner. Mas o boletim da Conferência Geral revela que ele continuou representando erroneamente a verdadeira posição deles, mesmo em face de suas intervenções de protesto verbal. Então, o pastor Butler os colocou em ridículo público. Eles haviam dito na Assembleia que o povo de Deus deve estar sob ele e ele somente. Há um pastor e ele tem um rebanho, e que primariamente a comissão deve pertencer a Jesus Cristo e servir a Cristo e deixar o outro homem sozinho e deixá-lo pregar o evangelho que Cristo concede. O pastor Butler interpretou erradamente isso como favorecendo a abolição de toda a organização e injustamente comparou a posição deles aos fanáticos anarquistas contra os quais os pioneiros tiveram que lutar. Leiamos o que ele disse. Esses caros irmãos não conhecem as dificuldades que tínhamos antes da organização. Agora parece-me que se algumas dessas coisas forem realizadas da maneira que alguns dos bons irmãos falaram, traria por fim em resultado, se plenamente cumprido, quase o mesmo estado de desorganização em que começamos em primeiro lugar. Não desejo dizer nada agora para ferir os sentimentos do irmão Jones, pois amo profundamente o irmão Jones. Na Assembleia de 1901, Ellen White havia enfaticamente advertido contra o, abre aspas, poder ditatorial em nossas fileiras para controlar esse ou aquele ramo da obra. Fecha aspas. Essa foi a principal razão pela qual durante anos ela clamou por reorganização e reforma. A tendência de restringir os obreiros foi uma característica notável na presidência do pastor Butler, e isso pode ser conferido no livro Testemunhos para Ministros, das páginas 297 até a página 300. Isso foi especialmente proeminente na era de 1886 a 1888. Suas repreensões a ele são agora bem conhecidas. Em 1903, Ellen White declarou o seguinte: o poder ditatorial manifestado anteriormente pela Associação Geral em Battle Creek não deve ser perpetuado. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 233. Contudo, queridos, o pastor Butler publicamente contradiz essas declarações, negando que fosse mesmo possível que qualquer poder ditatorial ocorresse na presidência da Associação Geral. Ele diz assim: perdoareis um dos veteranos que tem estado na obra por tantos anos e que tem tido a presidência da Associação Geral por 13 mandatos, por dizer que não consegue ver que qualquer coisa de natureza ditatorial possa ser ali indicado. Não creio que possa. Eu mantive 13 mandatos. Eu lamentaria muito acreditar que houvesse qualquer poder ditatorial nisso. Embora eu tenha exercido o cargo por 13 mandatos, nunca fui reprovado por tal coisa, pelo que me lembro. Nós, humanos, temos a tendência de esquecer. Imerso no espírito de discussão, o pastor Loughborough fez um discurso apoiando o pastor Butler.
ele também falou com desprezo das convicções minoritárias de Wagoner e Jones. Na verdade, eles não se tinham oposto aos verdadeiros princípios de organização em sua posição em 1903, embora possam ter tido alguma noção do estado a que chegamos no final do século XX, quando é tão difícil para homens e mulheres, em comissões, permanecerem sozinhos por Cristo contra a forte pressão de grupo e temor de serem rebaixados. Mas o pensamento de comissões, de, em primeiro lugar, submeter-se a Cristo e sinceramente buscar a direção do Senhor, lembrando-se que somos todos irmãos, parecia por alguma estranha razão assustar tanto a Butler quanto a Loughborough. Loughborough acrescentou o seguinte: esses irmãos dizem que não se propõem a desfazer a organização. Bem, não julgo que tenham isso em mente, mas parece-me que, afinal, você chega ao ponto de não ter nenhuma constituição ou ordem. Afinal, eles disseram nos primeiros dias, somos todos irmãos. Se buscarmos ao Senhor, Ele nos guiará. Foi essa uma faca enfiada nas costas deles? Jones e Wagoner poderiam ser perdoados por julgarem que fosse. De forma um tanto patética, Jones ergueu-se nesse ponto para fazer um apelo aos delegados. Isso pode ter marcado uma ferida que nunca foi curada. Gostaria de fazer um pedido agora a toda a delegação e a todas as pessoas que leem o boletim. Quando esses discursos forem publicados, por favor, considerem os dos irmãos Wagoner e Percy McGann e depois o meu. Leiam-nos cuidadosamente e, se puderem encontrar algo em qualquer um deles que atinja a organização, seja em que sentido for, espero que marquem e nos enviem, a fim de que possamos nos arrepender de tal. Queridos, o desafio de Jones permaneceu então e permanece até hoje. Ele e Wagoner haviam feito um apelo por uma submissão a Cristo e ao Espírito Santo também, que eles julgavam que estava em harmonia com a mensagem de 1888. Uma submissão que tornaria possível a direção do Senhor na conclusão de sua obra em todo o mundo. Eles não se opunham à organização. O que desejavam ver era a organização submissa a Cristo para a conclusão da comissão evangélica. Eles desejavam que Cristo fosse reconhecido como o verdadeiro cabeça da igreja, em controle de sua organização. Eles foram mal compreendidos e mal representados. Butler teve a última palavra. Ele triunfou, usando uma expressão de Ellen White. Algo levou Butler e Loughborough a ignorar os protestos deles e a passar por cima de seus apelos por justiça. O que pode explicar isso, exceto um ressentimento persistente de 15 anos? A humilhante derrota de Jones e Wagoner em 1903 foi provavelmente o começo de sua final amargura humana. Queridos irmãos Jones e Wagoner, seria mais que humano se eles não sentissem que sofreram um insulto culminante após 15 anos de oposição. Poderiam eles passar sem sentir a dor? O apelo deles por submissão primariamente a Cristo, acima de subserviência ao controle humano, estava em harmonia com os frequentes apelos de Ellen White e com as Escrituras. Mas, logicamente, isso só poderia ser feito com segurança se o Espírito Santo achasse uma acolhida unificada entre nós. A contínua atitude de convicção do pastor Butler é revelada numa carta ao Dr. Kellogg, 1 ano depois. Ele torna claro que nunca se arrependeu de sua cegueira de 1888. Ele ainda culpa Wagoner pelos males que afligiam a causa e considera sua queda uma bênção. Mantenho precisamente a mesma opinião que sempre tive desde que cheguei a ser um estudante da Bíblia. A última turma que veio dirigir as coisas após eu ter saído do ofício de presidente da Associação Geral remodelou um pouco as coisas. O pastor Wagoner foi um espírito líder nessas mudanças. Ele parece ter se transformado de pregador em médico. Talvez seja melhor para ele e para todos os envolvidos. Desejo-lhe tudo de bom. Chegando exatamente nesse momento, podemos nos perguntar como tal carta poderia ter ajudado o Dr. Kellogg. Há aqueles que acusam Jones de cobiçar o cargo de presidente da Associação Geral. Pode ser verdade ou não.
Os livros do céu podem registrar os motivos do coração melhor do que nós, com nossa visão limitada de sombras obscuras do passado. Sem dúvida, o seu melhor julgamento o convenceu de que ele não estava talhado para a administração ou para editar a Review and Herald. As suas credenciais celestes tinham sido para uma obra diferenciada, a obra de anunciar o evangelho do alto clamor para a igreja e para o mundo. Isso era suficiente para qualquer homem fazer. Quando essa missão falhou, ele se apartou da paciência dos santos. Esse relato do que ocorreu na Assembleia de Minneapolis evidencia também o espírito de 1888 e a tragédia Kellogg. Ellen White nos conta que o Dr. Kellogg foi verdadeiramente convertido durante uma reunião de Minneapolis. O endosso dela ao seu caráter e a sua sincera devoção são numerosos. Mas vejamos agora um dos últimos. Deus deu ao Dr. Kellogg o êxito que ele tem tido. Deus não endossa os esforços de diferentes pessoas para tornar o trabalho do Dr. Kellogg o mais difícil possível. Aqueles que rejeitam a luz sobre reforma de saúde, rejeitam a Deus. Um e outro, que sabiam melhor, disseram que tudo se originou com o Dr. Kellogg e eles fizeram guerra contra ele. Isso teve uma má influência sobre o médico. Ele vestiu a capa da irritação e da retaliação. Uma carta ao pastor Butler, presidente da Associação Geral em 1888, indica que a derradeira apostasia de Kellogg foi em grande medida nossa responsabilidade. Certamente isso não era a vontade de Deus. Leiamos o relato. Será visto algum dia que nossos irmãos e irmãs não foram inspirados pelo Espírito de Cristo em sua maneira de tratar o Dr. Kellogg. Sei que vossas opiniões sobre ele não são corretas. Vossa atitude para com ele não terá a aprovação de Deus. Podeis seguir um proceder que enfraquecerá tanto a sua confiança em seus irmãos, que eles não poderão ajudá-lo quando e onde ele precisar ser ajudado. O Dr. Kellogg fez um trabalho que nenhum homem que eu conheça entre nós teve qualificações para fazer. Ele precisava de simpatia e da confiança de seus irmãos. Eles deveriam ter seguido um proceder que teria ganho e retido sua confiança. Mas, em vez disso, tem havido um espírito de suspeita e crítica. Se o doutor deixar de cumprir o seu dever e finalmente alcançar a vitória, aqueles irmãos que falharam em buscar sabedoria e discernimento para ajudar o homem quando e onde ele carecia de seu auxílio, serão em grande medida responsáveis. Seus irmãos às vezes sentem que Deus está empregando o doutor para realizar uma obra que nenhum outro está apto a cumprir. Mas então eles enfrentam um fluxo de relatórios tão forte em seu detrimento que ficam perplexos. Eles os aceitam parcialmente e decidem que o Dr. Kellogg deve realmente ser hipócrita e desonesto. Como deve o doutor sentir-se ao ser sempre visto com suspeita? Deve sempre ser assim? Cristo pagou o preço da redenção por sua alma e o diabo fará o máximo para arruiná-la. Que nenhum de nós o ajude em seu trabalho. Aqueles que estavam bem no centro da obra abrigaram os seus próprios desejos de modo a desonrarem a Deus. O Dr. Kellogg não foi apoiado na obra da reforma de saúde. Ele assumiu o trabalho que eles não realizaram. O espírito de crítica revelado nessa obra desde o começo tem sido muito injusto e tornou o seu trabalho difícil. É fato que nossos pastores são muito lentos em tornar-se reformadores de saúde. Isso fez com que o Dr. Kellogg perdesse a confiança neles. Irmãos, o maná de 1888 foi rejeitado e começou a fazer o que o antigo maná em Israel fazia quando não era comido fresco. Ele estragou. Alimento altamente nutritivo se estraga mais rapidamente do que alimento desvitalizado. Nós perdemos 3 homens extraordinários e talentosos que por algum tempo deram provas de serem verdadeiramente ordenados pelo céu. O maná estragado tornou-se desagradável de lidar. E a história é triste. Após este relato dos fatos, podemos chegar a uma conclusão. As últimas palavras que Waggoner escreveu antes de sua repentina morte, em 28 de maio de 1916,
São as frases finais de uma carta a M.C. Wilcox. E diz assim: eu não questiono, mas livremente reconheço a bondade superior dos irmãos na denominação. Eu seria desleal para com Deus se não reconhecesse a luz que Ele me concedeu. Eu nunca pude entender por que ela me foi concedida, exceto sobre o fundamento de que os seus dons são concedidos não segundo méritos, mas de acordo com a necessidade. Queridos irmãos, não nos cabe especular se ele será salvo ou perdido. Mas se aqueles foram os seus últimos pensamentos e Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, encontrar alguma maneira de salvá-lo, é certo que ainda assim Wagner se considerará indigno. Será que algum de nós que nos salvarmos poderíamos nos declarar de modo diferente? Uma das últimas cartas que temos de Jones, de 12 de maio de 1921, antes de sua morte, revela um espírito humilde de completa confiança na mensagem adventista do sétimo dia e no ministério de Ellen White. A enfermeira que cuidou dele em Battle Creek, em sua enfermidade final, disse pessoalmente aos pastores Robert Wieland e Donald Short que tem certeza de que Jones morreu como um genuíno cristão. Uma reimpressão apropriada e autorizada das mensagens de Alonso Jones durante o tempo de sua fidelidade, emitidas com o endosso de total apoio, proporcionaria a esta geração uma renovada visão do Evangelho puro. E após termos reunido os fragmentos que sobraram para que nada se perca, então poderíamos com confiança apresentar nossa oração ao trono da graça para nos dar neste dia o pão que nos é conveniente, o alimento no tempo devido. Tão certo como há um Deus vivo, essa oração não ficaria sem resposta. Então vamos orar agora? Senhor Deus, nosso amado Pai de amor, estamos aqui na Tua presença, ouvindo esses relatos e humildemente derramamos o nosso coração diante do Senhor. Por favor, Pai querido, abra os nossos olhos em nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos ver apenas a Tua verdade, contemplar apenas a verdade revelada. Que o Senhor Deus nos ajude em nossa caminhada rumo ao céu e que momento a momento possamos tomar firmes decisões ao Teu lado, de fidelidade, de sinceridade e de devoção. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos o nosso vaso espiritual, voltado para cima. Derrama a chuva serôdia sobre nós, Pai. Somos indignos de qualquer coisa, mas reivindicamos esta linda promessa no sagrado nome de Jesus. E nos ajude, Senhor, a estarmos firmes, não nos desviando nem para a direita e nem para a esquerda, em toda a nossa trajetória cristã, até encontrarmos com o nosso Salvador Jesus Cristo. E é no sagrado nome do Redentor que te fazemos esta oração. Muito obrigada por nos escutares e por nos atenderes. Por Jesus. Amém.